Fala galera, semana passada a gente fez uma enquete aqui na Stat perguntando se vocês conseguiam deixar de lado as crenças internas e as preferências de vocês na hora de ler um artigo científico ou até mesmo na hora da escolha da intervenção com o paciente. 70% das pessoas falaram que conseguia fazer as duas coisas, tanto para o artigo científico quanto para o atendimento ao paciente. Eu costumo dizer que deixar de lado as nossas crenças internas ao analisar uma evidência, ao ler um artigo científico, é um dos pontos mais difíceis na hora de interpretar um artigo. Por quê? Porque é muito difícil separar as nossas paixões por aquilo que está escrito, tá? E qual é a dica que eu posso deixar aqui para vocês de como começar? Como é que começa separando essas crenças internas? Será que existe um botão de luz on e off, onde hora a gente está envolto das nossas crenças internas ou horas não? Não existe esse botão e é através de treinamento. Na faculdade, seja de medicina, de fisioterapia, enfermagem, a gente aprende muitos conceitos, aprende muitas teorias, aprende muitas técnicas de intervenção, mas pouco se ensina a pensar. Pouco se ensina a pensar de forma científica, a pensar de forma probabilística, a pensar de forma cética, a questionar, arguir. E através desse primeiro passo, de entender que é necessário pensar criticamente, a gente começa a separar um pouquinho as crenças internas das evidências. Se eu perguntar aqui para vocês, nesse exemplo da nossa hidroxicloroquina, para aqueles que acreditam, têm as suas crenças internas, ao ler um artigo, vai dizer que, meu Deus, a conclusão é que funciona. Ou, se eu perguntar para aquele que não acredita, baseado nas nossas crenças internas, ele vai dizer, não, esse artigo é muito ruim, tem vários viéses de seleção, viés de performance, etc. Por quê? Porque a mistura das nossas crenças com a expectativa do artigo, com a realidade do artigo. E isso é muito difícil. Uma das coisas que eu aprendi na hora de construir esse pensamento crítico foi entender e compreender o valor da hipótese nula. É entender que o fenômeno ele não é considerado verdadeiro antes da sua demonstração. Então dizer que hidroxicloroquina reduz mortalidade não é a hipótese nula. A hipótese nula é que a hidroxicloroquina não reduz mortalidade. Essa é a minha hipótese nula, essa é a minha premissa básica. Ao ler o artigo, eu parto dessa premissa e vou lendo para ver se a minha leitura, se o artigo ele vai ser possível de refutar essa hipótese nula, ou seja, negar, não, essa hipótese nula ela está falsa, ou seja, a hidroxicloroquina de fato funciona, ou se não, eu vou permanecer com a minha hipótese nula. Isso é um processo de treinamento. Mas se a gente consegue compreender que a gente tem que partir dessa premissa, que um fenômeno não pode ser considerado verdadeiro antes da sua demonstração, a gente começa a construir e solidificar esse pensamento crítico. Uma outra dica que eu posso dar para vocês é, vamos iniciar esse processo de leitura de artigo com aqueles temas que a gente não tem paixão, não é fanático ou acredita cegamente naquela intervenção, porque é mais fácil de começar essa construção crítica. Quando é que a gente deixa um pouquinho de lado esse nosso senso um pouco mais crítico, mais probabilístico? Quando a gente está falando de emoção. Por exemplo, sou tricolor. Se meu Bahia fosse jogar amanhã com o Bayern de Munique, eu ia dizer a vocês que o Bahia vai ganhar, porque eu tô falando de fé, eu tô falando de emoção, eu tô falando de crença, eu sou apaixonada pelo Bahia, então deixa um pouquinho de lado a probabilidade para acreditar na vitória do Bahia contra o Bayern. Quando a gente está falando de tomada de decisão com o nosso paciente, de leitura crítica científica, isso tem que ser deixado de lado e a gente tem que pensar probabilisticamente, a gente tem que pensar na hipótese nula. Então, ao ler um artigo, partam sempre da hipótese nula, descubram a hipótese nula. E a hipótese nula é sempre
a negação daquele fenômeno. Por quê? Porque eu não posso provar que o fenômeno é verdadeiro sem antes mostrar o seu resultado, a sua demonstração. Então, espero que essas dicas, né, ajudem vocês a iniciar esse processo. Não é fácil, é contraintuitivo. Eu disse aqui para vocês no vídeo anterior que a nossa mente ela é acostumada com afirmações. E pensar a partir da hipótese nula é contraintuitivo. Por isso que é tão difícil e é necessário treinamento. Fico aguardando vocês para as próximas dicas aqui, dúvidas sobre metodologia científica, medicina baseada em evidências e bioestatística.